Olá, meus irmãos, a paz de Jesus, o amor de Maria e o fogo do Espírito Santo a todos vocês. Estamos começando mais uma meditação nessa novena em preparação para Pentecostes. E quão bonito é este tema para a nossa vida. Muitos papas falaram do Espírito Santo e um papa especialmente falou que é um grande desconhecido. Ontem nós falamos sobre Atos dos Apóstolos, capítulo 19, onde Paulo ele chega e pergunta que batismo conhecestes, né? E eles foram batizados no Espírito Santo. Se nós pegarmos, irmãos, Atos dos Apóstolos, é o Atos do Espírito Santo sobre os apóstolos, né? Irmãos, eu queria trazer aqui para nós a leitura do Evangelho de hoje. Ela vai falar de Jesus glorificando o Pai. Agora, glorifica em mim, Pai. Sobre os humildes, vai falar. Mas a leitura, né, a primeira leitura, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, vai trazer para nós, capítulo 20, versículo 22, uma palavra muito bonita sobre Paulo falando do Espírito Santo. Irmãos, e eu queria trazer isso para a realidade nossa, para que nós colocamos em prática o que Paulo vai falar aqui. Olha o que Paulo fala em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 22. Agora acorrentado pelo Espírito Santo. Irmão, olha que bonito. Acorrentado, ele está acorrentado ao Espírito Santo. Acorrentado é o que, irmãos? Voltando, né, no tempo passado, aquele acorrentado que era algemado a um ao outro, tudo que um fazia, o outro fazia, e ele era acorrentado pelo Espírito Santo. Ele vai falar aqui para nós. Agora, acorrentado pelo Espírito Santo, dirijo-me a Jerusalém, sem saber o que lá me sucederá. Ele deixa nas mãos do Espírito Santo, no agir do Espírito Santo, toda a sua entrega de vida. Essa é a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Irmãos, que bonito para nós isso. Quero trazer aqui para nós também um pensamento de fogo da Santa Helena Guerra. Ela vai falar assim: a solenidade de Pentecostes não é uma simples comemoração. É tão grande mistério, é um verdadeiro renovamento, porque o mesmo Espírito que visivelmente desceu sobre a igreja nascente, continua a descer invisivelmente sobre os fiéis para acender os corações no fogo divino do amor. Olha que bonito, o que foi visivelmente o derramar deste Espírito, hoje é invisivelmente sobre cada um, sobre os corações, o fogo divino do amor. Que bonitas essas palavras da Santa Helena Guerra para nós nos dias de hoje. Irmãos, eu estava aqui estudando sobre os números, porque algo me chamava a atenção. Por que 9 dias? Por que 9 dias que eles ficaram em Pentecostes, uma novena? Por que o número 9? E eu estudando sobre os números, vai falar aqui o nono, o nono ano após o ano sabático é o anúncio de que venha novos frutos. Levíticos 25, 22 vai falar para nós. É o anúncio de que venha novos frutos. Olha que bonito. É o anúncio, irmãos, de que vamos ter novos frutos a partir desses 9 dias. Os novos frutos do Espírito, da ação do Espírito Santo. Interessante que a tradicional canto do Pessá, é o número 9, é caracterizado pelos 9 meses de gravidez. Irmãos, aqui o 9 também representa, no canto do povo judeu daquela época, os 9 meses de gravidez, um novo nascimento. Por isso que Jesus, quando ele fala para Nicodemos nascer de novo, da água e do Espírito, é um novo nascer do Espírito Santo. Portanto, o 9 é uma potencialização simbólica do número 3, o número da fonte da vida. Olha que bonito, é a potencialização do número 3 que nos traz o número da fonte da vida. É Ele que nos dá a vida, é o Espírito Santo que potencializa isso em nossa vida, potencializa uma nova vida para cada um de nós. Eu quero trazer aqui uma frase desse livro Haroldo Hans. Olha que bonito. Sereis batizados no Espírito Santo. Ele fala aqui:
a língua é o órgão por excelência da comunicação. Nenhum outro meio de comunicação se dispensa. Para os apóstolos, foi tão grande um meio de dar a doutrina de Cristo ao mundo pela pregação. No Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu para dar a vida à igreja de Cristo, como desceu sobre Maria para dar a vida humana a Jesus. Fê-lo de uma forma de línguas repartidas como de fogo. Logo, no versículo seguinte, a Escritura narra o efeito dessa manifestação. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Inaugura-se assim a era da difusão do cristianismo pela palavra. Irmãos, quando eles receberam o batismo no Espírito Santo, receberam essas línguas de fogo, inaugura assim uma era da difusão do cristianismo pela palavra. Irmãos, esta era está sendo trazida no tempo dos apóstolos, mas também na nossa era. Nós somos esta geração que, pela difusão do Espírito Santo, nós vamos difundir ainda mais o cristianismo pela palavra de Deus. Olha que bonito isso, irmãos. O Senhor ele está hoje nos chamando a difundir o cristianismo, difundir esse batismo no Espírito Santo às outras pessoas que não conhecem esse Espírito Santo. E isso é um avivamento, irmãos. Difundir o cristianismo, difundir esta efusão do Espírito Santo é um novo avivamento que o Senhor quer trazer a cada um de nós. Difundir a palavra de Deus, difundir esse batismo do Espírito Santo. E aqui, avivamento. Padre Roger, ele vai trazer aqui, afinal, o que é o avivamento? Se você se pergunta, o que é esse avivamento? Esta promessa que tem sobre a nossa nação, que aqui seria o epicentro deste avivamento. O que é o avivamento? E ele, nesse decorrer até do domingo que eu farei a meditação, nesses dias, eu vou trazer o que ele fala sobre o que é o avivamento. Para que nós saiamos, irmãos, domingo de Pentecostes, falando sobre a palavra de Deus, difundindo essa palavra de Deus, manifestando a palavra de Deus através do recebimento do Espírito Santo em forma de línguas. Hoje, como foi trazido para nós, não é visivelmente como os Atos dos Apóstolos vai nos contar, mas invisivelmente como a Santa Helena Guerra nos trouxe, que nós recebemos perenemente esta efusão do Espírito Santo. São Tomás de Aquino, ele fala aquela célebre frase: uma nova missão, uma nova unção. Nós recebemos todos os dias uma unção nova do Espírito Santo. Afinal, o que é avivamento? Como cristão católico, temos uma grande certeza de que o Espírito Santo se manifesta ordinariamente na vida da igreja. Irmãos, como somos católicos, nós temos a certeza que o Espírito Santo se manifesta ordinariamente na vida da igreja, por meio dos sacramentos. Irmãos, quando nós entendemos realmente todos os sacramentos, o batismo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ali sendo derramado sobre nós a água do batismo, o próprio Padre na sua fórmula, ele fala, o Espírito Santo, ali nós já recebemos esta efusão do Espírito Santo. O sacramento da Eucaristia, o sacerdote ele levanta suas mãos e pede: vinde Espírito Santo, sobre a Eucaristia, sobre a crisma. Os meios se manifestam ordinariamente sobre os meios dos sacramentos. Olha que importante isso. E atua na evangelização que promove. Atua na nossa evangelização. O Espírito Santo atua quando falamos e divulgamos a palavra de Deus. Por isso que me via muito isso no coração. Inaugura-se na era da difusão do cristianismo. Olha que bonito para nós. E aqui, Padre Roger ele vai trazer para nós. Atua na evangelização que promove esta grande e presente em toda a vida pastoral que ela organiza. O Espírito Santo é a respiração da igreja. Ô irmão, quão bonito é isso. O Espírito Santo é a respiração da igreja. Os 7 sacramentos, o batismo, a penitência, a Eucaristia, o crisma, o matrimônio, a ordem, a unção dos enfermos, eles são um presente maravilhoso deixado por Jesus para todos nós. Quando falamos do avivamento,
assevero sobre uma manifestação extraordinária do Espírito Santo. O Pentecostes é, por antonomasia, a manifestação do avivamento que podemos vislumbrar, que ficou atestado por São Lucas nos Atos dos Apóstolos. Vale ressaltar que os apóstolos, juntamente com a Virgem Maria e os outros discípulos, estavam em oração esperando o cumprimento da promessa. Então, irmãos, eles estavam ali esperando o cumprimento da promessa durante aqueles 9 dias. Mas não sabiam de que maneira o Espírito se manifestava somente obedecer ao mandato de não deixar Jerusalém. Nós conhecemos a história em Atos dos Apóstolos. Jesus, na sua ascensão, ele fala: não afasteis de Jerusalém, esperem o cumprimento da promessa. Mas eles não sabiam como isso ia se manifestar sobre eles. Eles estavam lá pedindo o Espírito Santo, que aquelas promessas se cumprissem, mas eles não sabiam de que maneira aquilo ia se manifestar sobre eles. Eles somente obedeciam o mandato de não deixar Jerusalém. E lá permaneceram por 9 dias no andar de cima, esperando a manifestação da grande promessa. Irmãos, é uma grande promessa que Jesus fez aos seus discípulos. Nesses 9 dias, o novo nascimento da igreja, o novo renovar. Da mesma forma, hoje, não sabemos como será essa extraordinária manifestação do Espírito no poderoso avivamento para a nossa geração. Devemos apenas confiar e Ele virá com seu poder transformador para avivar a sua igreja, povo de Deus na face da terra. Olha que bonito. Irmãos, da mesma maneira que os apóstolos não sabiam da manifestação como seria, nós hoje também não sabemos como será a manifestação do Espírito, porque ele age como ele quer, ele não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim, aquele que nasceu do Espírito, não sabemos como vai ser a manifestação desse avivamento, não sabemos, mas sabemos que vai ser um poderoso avivamento. Nós sabemos que vai ser um avivamento para a nossa geração. E devemos confiar nesta promessa que vai transformar a igreja. Olha que bonito, irmãos. Vai transformar a igreja, esse poderoso avivamento. E como Paulo, ele fala, estava preso e ele não sabia o que ia acontecer, porque ele acreditava na ação do Espírito Santo. Ele deixava livre para a ação do Espírito Santo. Aqui vai trazer assim: a festa de Pentecostes já existia na vida do povo judeu. Por isso, havia muitos peregrinos em Jerusalém naquele dia para celebrar o Pentecostes judaico. Aquela celebração era a festa da lei, pois se fazia memória de 50 dias após a saída do povo do Egito, em que Moisés recebeu no Sinai a lei e apresentou ao povo. Esse é o grande motivo de celebrarem todos os anos esta festa. E foi exatamente no dia de Pentecostes dos judeus que aconteceu o derramamento extraordinário do Espírito Santo, que transformou a vida dos apóstolos e de todos os cristãos. Daí-se então o início da igreja. Vejamos a narrativa. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos num mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído como um vento forte que encheu toda a casa em que se estavam. Então apareceu línguas de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concediam expressar-se. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 ao 4. Ninguém tinha noção do que aconteceria. Houve então uma manifestação extraordinária, incomum. Veio do céu um ruído como um vento muito forte que encheu toda a casa onde se entrava. Sentiram fisicamente o sinal do vento, e é a confirmação de que ninguém pode parar o poder de Deus, como ninguém pode segurar o vento. Olha que bonito aqui o Padre Roger traz para nós. Sentiram fisicamente o sinal do vento, é a confirmação de que ninguém pode parar o poder de Deus, ninguém pode segurar o vento. Irmãos, aqui esta manifestação extraordinária que ele traz aqui, né? É o movimento, é o poder de Deus que ninguém pode segurar. Irmãos,
este avivamento ninguém pode segurar. Este extraordinário que Deus tem para derramar, ninguém pode segurar, irmãos. É livre. A ação do Espírito Santo, ela tem que ser livre. Ela tem que ser totalmente livre nos nossos dias. A ação do Espírito Santo, os grupos de oração, no meio das orações, dos encontros, irmãos, este Espírito Santo, ele tem que ser livre para que esse poder extraordinário de Deus aconteça. Outro sinal foi o fogo. Apareceram línguas de fogo que repartiram-se e pousaram sobre cada um deles. No Antigo Testamento, quando o povo foi para o exílio, o profeta narrou que a glória de Deus deixou o templo e não tinha mais voltado a este profético dia de Pentecostes. Então aqui nós vemos, ele narra que no Antigo Testamento, quando o povo foi para o exílio, o profeta narrou que a glória de Deus deixou o templo. Quando eles foram para o exílio, ali por volta de 586, e não tinha mais voltado até esse dia profético de Pentecostes. A glória de Deus não estava mais sobre o templo de Jerusalém, mas sobre todos os homens e mulheres que a partir de agora se tornam portadores da glória de Deus, do fogo do Espírito Santo que foram enviados. Irmãos, você é portador da glória de Deus, do fogo do Espírito Santo. Por isso que nós temos que incendiar onde nós passarmos. Nós temos que tacar fogo neste mundo. Lucas 12:49. O Senhor, ele fala que ele quer encontrar esse fogo aceso, antes tivesse aceso esse fogo, e nós somos chamados nessa geração a colocar fogo neste mundo, irmãos. São Lucas testemunha que todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concediam expressar-se. Irmãos, aqui quando ele fala todos ficaram cheios do Espírito Santo, é que todos são cheios do Espírito Santo. Mas muitas das vezes nós não usamos a palavra que o padre falava hoje na homilia. Ele falava todos, não, as pessoas não usavam, não conhecem esse Espírito Santo, não deixa esta efusão, esse movimento do Espírito Santo. Irmãos, nós temos que usar o Espírito Santo, nós temos que transformar, nós temos que evangelizar, levar a palavra de Deus, levar esse avivamento às pessoas. Um avivamento, irmãos, é algo que está morto, que está frio, mas nós temos o Espírito Santo, esse fogo que aquece, esse fogo que dá uma nova vida. Depois de 9 dias, esse novo nascimento do Espírito, irmãos. Os homens não tinham controle sobre o que aconteceria. O Espírito Santo, então, assumiu o controle de tudo. É isso, irmãos, nós temos que deixar o Espírito Santo assumir o controle. Nós temos que deixar o Espírito Santo assumir o controle da minha vida, da ação do Espírito em todos os lugares da nossa vida. Paulo, ele estava acorrentado. Ele estava ali acorrentado ao Espírito. Convido você a meditar isso, que nós possamos ser acorrentados ao Espírito Santo e deixar ele nos conduzir. Aqui vai falar, então, o Espírito Santo assumiu o controle de tudo. Eu convido você a deixar o Espírito Santo tomar o controle da sua vida, porque é Ele quem vai trazer o avivamento, é Ele que vai manifestar esse extraordinário de Deus. É exatamente isso, o avivamento acontece quando Deus assume o controle. Irmãos, olha que palavra profética do avivamento. Exatamente isto. O avivamento acontece quando Deus assume o controle e realiza tudo segundo a sua maneira, não segundo o domínio da intervenção humana. Olha que bonito. Padre Roger, vou falar a página para você, página 181. Padre Roger, ele fala como acontecerá o avivamento. Olha que importante para nós. É expressamente isso. O avivamento acontece quando Deus assume o controle e realiza tudo segundo a sua maneira, não segundo o domínio da intervenção humana. Nós temos que deixar, como Paulo, ser acorrentados no Espírito Santo e deixar Ele assumir o controle, Ele nos guiar para esse novo avivamento. Os homens não podiam determinar o que Deus faz, pois o avivamento é uma pura ação do Espírito Santo. Irmãos, não é eu que vou determinar o que o Espírito Santo vai fazer, não sou eu, mas os homens não podem determinar isso. Mas o que Deus faz, pois o avivamento é pura ação do Espírito Santo de Deus. Muitos avivamentos
se encerraram quando os homens e mulheres não deixaram que o Espírito Santo agisse com liberdade no meio deles, mas estabeleceram o que ele podia fazer ou não. Estejamos atentos a isso. Irmãos, aqui ele traz que muitos avivamentos já aconteceram. Nós vemos citar o famoso fim de semana em Duquesne, nós vemos o avivamento na Rua Cusa, nós vemos avivamentos acontecendo, mas a partir do momento que o homem quer tomar o controle e falar que o Espírito Santo deve ou não fazer, esses avivamentos, eles se extinguem. Mas o Espírito Santo, ele fala a nós que acontecerá um avivamento e o Brasil será esse epicentro. Mas Deus, ele tem que tomar o controle, a ação desse avivamento. É o Espírito Santo que tem que tomar o controle, irmãos. Deixamos o controle dos nossos encontros, deixamos o controle das nossas orações, da nossa vida na mão deste Espírito Santo, que é ele quem vai conduzir esse avivamento. Nós que esperamos, olha que importante, nós que esperamos esse poderoso avivamento, devemos entender que seremos surpreendidos. Irmãos, olha que bonito. Nós que esperamos esse avivamento, devemos entender que seremos surpreendidos, e nós vamos ser surpreendidos por esse novo avivamento, porque foi profetizado, foi prometido, e todas as palavras de Deus se cumprem. Precisamos aprender algo extremamente importante. Nenhuma das experiências do avivamento foram iguais. O nosso Deus faz nova todas as coisas. Olha que bonito. Nenhuma das experiências foram iguais. Todas Deus fez novo. E vai fazer novamente a descida, um avivamento de uma nova. E estaremos esperando para ser surpreendidos. Pois a história traz... nenhuma das histórias do avivamento foram iguais. O nosso Deus faz nova todas as coisas. Olha que bonito. Deus vai fazer um novo avivamento de uma maneira diferente. Estaremos esperando por esse poderoso avivamento e atentos para nos sermos surpreendidos. Existem princípios que já meditamos nesses capítulos anteriores, de que devem seguir o que fazer um caminho para o avivamento. Porém, a forma como o Espírito Santo agirá, não temos como mensurar. Não temos como controlar a forma que o Espírito Santo vai promover isso. Por isso, torna-se complicado uma definição específica, pois a mesma condiciona algo que somos incapazes de condicionar. Dentro de uma dinâmica do avivamento, precisamos estar abertos mais uma experiência do que definições. Aqueles que contarão a história do que experimentamos é que dirão sobre o que experimentaram, mas não temos como definir antecipadamente. Vivamos constante expectativa do novo de Deus no nosso tempo. Afinal, o que é avivamento? Não temos como especificar, mas estejamos atentos, em constante expectativa desse novo de Deus para o nosso tempo. Senhor, tem um novo avivamento para o nosso tempo. É uma promessa que Ele fez a cada um de nós desse avivamento. Mas estejamos atentos, irmãos, para estar, sejamos atentos, porque nós vamos ser surpreendidos. Olha que palavra bonita. Os homens não tinham controle. Então, irmãos, deixamos que o Senhor tome o controle. Muitas das vezes nós queremos tomar o controle do Espírito Santo. Muitas vezes nós queremos saber o que o Espírito Santo vai fazer. Irmão, se nós soubéssemos a força dessa palavra para nós hoje, deixarmos o Espírito Santo tomar o controle de tudo e deixar que Ele nos surpreenda, pois o Senhor faz nova todas as coisas. Nós clamaríamos todos os dias: vem Espírito Santo. Nesses 9 dias, vem Espírito Santo. Vem como Pentecostes, nesse derramamento perene. Vem Espírito Santo. Assim como eles estavam esperando a promessa acontecer, nós esperamos a promessa de um novo avivamento na nossa geração. E você faz parte dessa geração, desse novo avivamento. Guarde isso no seu coração, irmão. Você faz parte dessa promessa do Espírito Santo, do novo avivamento. Deixamos o Espírito Santo tomar o controle.